Boa tarde, minha gente. Boa tarde, boa tarde. E aí, estão me vendo aí? Estão me vendo e ouvindo? Deixa eu ver aqui se a gente sintoniza. Boa tarde, boa tarde. Essa é mais uma live para contemplar o treinamento da liberdade sistêmica e nós resolvemos fazer hoje uma revisão geral, né? Fizemos a revisão ontem da última aula, muito feedback positivo das pessoas, assim, feedback maravilhoso das pessoas. Muitas pessoas passaram por incríveis transformações, né? E aí nós resolvemos fazer uma síntese hoje, e eu terminei encontrando um texto. Pois é, essa aula não tava no script, não, mas eu tive essa ideia de fazer uma síntese das 4 aulas para contemplar essas pessoas que estão nos acompanhando também, né? Então, vamos lembrando, quem está chegando aí no YouTube, você pode soltar aí o aviãozinho, né? Você pode convidar pessoas, como eu estou fazendo agora, aproveita e convida as pessoas aí no seu Instagram, né? Para que a gente possa... muita gente não está sabendo dessa live, porque eu decidi fazer agora de manhã, e dessa ideia de fazer essa revisão, né? Então, de repente, vocês soltam aí esse aviãozinho, clica aí embaixo e chama algumas pessoas, para que a gente possa ter mais pessoas desfrutando desses conteúdos que, como vocês estão acompanhando, sabem, são conteúdos muito poderosos e muito transformadores, tá? Vamos torcer que o Instagram hoje nos ajude e não fique parando o som, né? E nem caindo, que muitas vezes ele fica caindo, né, também. Boa tarde, quem chegou aí, pode deixar o seu like no YouTube, né? Deixa aí o seu like, você pode olhar o Mauro Délio chegando aí, grande dançarino da música pernambucana. Então você pode, boa tarde, Florinda. A comunidade está florescendo, todo dia entrando gente nova na comunidade. Depois eu vou falar da comunidade, né? E quem tiver aqui da comunidade, hoje eu quero fazer isso, né? Oi aí, Irineide, que bom você por aqui. É isso aí, né? Então, lembre de deixar o seu like, que é muito importante, deixar esse like aí para o YouTube reconhecer. Essa live foi surpresa, não estava programada, não deu nem para divulgar com antecedência. Então, você deixa seu like aí, que o YouTube reconhece quando o like é dado, que o conteúdo é relevante, tá? Então, gente, eu vou iniciar essa live. Eu vou iniciar essa live porque eu tenho quando eu tenho alguns insights, eu vou em busca daquilo que eu estou pesquisando, né? E eu utilizei nas últimas 3 aulas, na primeira aula nós usamos o livro O Curso em Milagres, para trazer essa visão, abordagem crística, abordagem do Mestre Jesus, né? Nós trabalhamos, foram 4 aulas, né? Então, a primeira aula nós trabalhamos as premissas do caminho da autocura, como você se conectar ao seu médico quântico interior, ou seja, você acessar a inteligência que há dentro de você. Na segunda aula, nós trabalhamos as premissas do caminho espiritual, como você se conectar ao seu Deus interior. Tá? Na terceira aula, nós trabalhamos as premissas da felicidade plena, né? Como você ser feliz em todas as circunstâncias, algo bastante desafiador, não é? E por último, na última aula, nós trouxemos as premissas do despertar de uma nova consciência, que foi essa aula que eu fiz uma revisão ontem, né? E hoje eu quero fazer um passeio, né? Hoje eu quero fazer um passeio por todas essas demandas, tá? Por todas essas demandas. E ao mesmo tempo, tá? Hoje de manhã,
como eu costumo fazer quando eu tenho esses insights, assim, de fazer uma coisa que não estava na programação, eu vou lá na fonte e eu procuro abrir o livro, né, aleatoriamente para ver se tem uma mensagem, né? E tem uma mensagem, sim, aqui do livro As Cartas de Cristo, que foi que nós utilizamos nas últimas 3 aulas como referência bibliográfica, e eu encontrei algo muito interessante que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá? Então, prestem bem atenção, com o coração atentos, e a mente desperta, para que vocês possam assimilar esse conteúdo, como sempre, um conteúdo bastante profundo, né? E também eu quero que vocês, quem já se inscreveu aí na comunidade, daqui a pouco eu vou chamar 3 pessoas para um bate-papo aqui. Quando eu terminar de ler isso aqui, a live hoje vai ser diferente, vai ser um bate-papo quântico, quando eu posso tirar as dúvidas de vocês. Boa tarde, Ed. Eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui ao vivo, quem quiser me perguntar, tá? Então, quem tiver interessado em participar, eu vou precisar de 3 pessoas, porque agora o Instagram permite fazer live com 4 pessoas. Eu e mais 3. Eu vou chamar 3, se tiver mais pessoas, eu posso chamar mais gente para a gente bater um papo aqui informal. De repente, eu posso tirar as dúvidas, né, da revisão, batendo um papo com as pessoas, né? Então, vamos lá. Então, veja bem. Vou ler aqui, vou ler esse trecho para que vocês possam acompanhar o raciocínio. Portanto, diz Jesus, parece um físico quântico falando, olha só. Portanto, o mundo visível, longe de ser sólido e matéria imponderável, na realidade é mente-atividade, ou seja, uma mente que está em movimento, trabalhando sempre em conjunto com o emocional magnético, como a gente sempre diz aqui, que as emoções, elas promovem, elas criam um campo magnético, né? Os pensamentos geram um campo elétrico. Então, em conjunto, sempre em conjunto com o emocional magnético, ligação-repulsão. Né? Ligação-repulsão. Que seria atração-repulsão, né? Também conhecido como atração-ligação. Né? Então, são nomenclaturas que ele utiliza. E aí ele chama pai inteligência, veja que coisa interessante. Ele chama pai inteligência de eletricidade física. Então, o pai inteligência, ou seja, a inteligência do pai, ou seja, o masculino em nós, isso é uma coisa interessante, viu, gente? O masculino, a expressão do masculino em nós está associado à eletricidade, que é exatamente a comunicação entre as células nervosas, né? E todo o nosso corpo se comunica também por troca de íons elétricos, que gera magnetismo. E a mãe amor. Mãe amor, aí ele chama mãe amor de físico magnético, ligação-rejeição. Juntos produziram um filho. Quem é o filho do pai inteligência e a mãe amor? É o ego. Olha só que coisa interessante. É o ego, é exatamente toda a construção que nós fizemos durante a nossa vida, tudo que nós acreditamos, tudo que nós processamos. Então, o ego é exatamente esse acúmulo de experiências, né, daquilo que nós acreditamos, né, e que nós vamos fortalecendo nas nossas vidas enquanto memória. Então, quanto mais você se conecta ao ego, mais você reproduz uma forma, um sistema de crenças. Olha só, gente. Olha só onde o Mestre Jesus chegou com isso. O pai inteligência é a eletricidade física. A mãe amor é o físico magnético, ligação, rejeição, que juntos produziram o ego. Vamos seguir. Esse impulso de individualidade nasceu e tomou forma consistente e inalterável dentro das energias da criação para assegurar que as forças elétricas, expressas como prótons e elétrons, e o resto do grupo de partículas, descobertas com excitação pela ciência, não escapassem voando ininterruptamente em um distante estado sem forma, mas que fossem contidas e controladas pelo impulso magnético, ligação-rejeição da mãe, amor, para chegar à manifestação de uma forma. Então, ele está dizendo que essas partículas que foram criadas, as partículas do mundo
subatômico, né? Elas, para não saírem voando por aí sem forma alguma, entrou exatamente, né, porque seria a expressão do pai, né, da eletricidade. Boa tarde, Cléo. Mara, boa tarde também, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Quem está chegando aí, Mara, Maria Cecília, Cleises, nosso querido Daniel por aqui. Lembre de deixar o like aí no YouTube, esse conteúdo é um conteúdo muito profundo, muito profundo. Preste atenção, gente, o Mestre Jesus está trazendo um conhecimento aqui que está indo além da ciência, né? Ele está nos provocando para um olhar amoroso para a nossa vida, para o mundo manifesto, o mundo material. Diga aí, Ardoni, seja bem-vindo, querido. Então, ele está dizendo que essa eletricidade, para não sair esses elétrons e prótons pulando loucamente, né, entrou aí a mãe amor, né, e trouxe um impulso magnético de rejeição, ligação para dar forma às coisas, né? Então, o universo ele tem a forma em função desse impulso da mãe amor. A ciência talvez conteste os parágrafos anteriores, afirma Jesus, uma vez que ela tem se esforçado bastante para desenvolver os vários processos de ligação, aplicando diversos termos às energias de ligação. A ciência é bem-vinda para nomear as energias de ligação ou atração, com a terminologia que desejar. Porém, permanece o fato de que essas energias tomaram forma do grandioso e primordial impulso da mãe amor. Essas energias tomaram forma do grandioso impulso da mãe amor, que veio se manifestar, veio revelar a manifestação do mundo material, cuja função primordial de consciência é a de dar forma à individualidade. Tá? O impulso do Pai, vida inteligente, fornece o ímpeto elétrico para a criação. Então, o ímpeto do Pai é a eletricidade que traz, né, do Pai, vida e inteligência, esse impulso, né, esse impulso do Pai fornece esse ímpeto para a criação. O ímpeto elétrico, né? E aí o impulso da mãe, propósito amoroso, proporciona ligação para reter o ímpeto elétrico e colocá-lo sob controle na individualidade. Então, ele está justificando aqui o nascimento do ego. O nascimento do ego faz parte desse ímpeto, controle da mãe amorosa, que é o magnetismo, né, que vai trazer as cargas elétricas para trazer uma consistência em forma de matéria, né, em forma de matéria. Então, preste atenção que o negócio aqui é incrível. O impulso da mãe propósito amoroso proporciona também o impulso repulsão, rejeição, para assegurar a sobrevivência da individualidade. Então, também, o impulso da negação, né, da repulsão, rejeição, faz uma forma de você se proteger também. Então, nós temos também que ter a capacidade ou seja, se distanciar daquilo que não faz sentido para a gente, que não conecta com a gente, né? Ou seja, então tudo isso faz parte, a própria rejeição, ela faz parte desse universo humano, né? Que é uma forma de preservação, né, do nosso ego, da nossa individualidade. Vamos ver onde é que ele vai chegar, né? Vamos ver onde é que ele vai chegar. Porque aí nós estamos construindo uma história. O ego é uma história construída, né? Nós estamos adaptando isso, né, ao nosso viver. E ele diz, né, esse é o processo da criação. Então, o processo da criação são cargas elétricas, né, são cargas elétricas que, através do campo magnético, elas criam formas. E elas criam formas e elas estão associadas a esse impulso do Pai, vida inteligente, que é exatamente essa questão da eletricidade, e o impulso da mãe, propósito amoroso, que proporciona a ligação para reter esse ímpeto elétrico e colocá-lo sob o controle da individualidade. Então, da mesma forma que ela proporciona a ligação, né, a conexão, a atração, ela também proporciona a rejeição, uma forma de preservar essa individualidade. Estão acompanhando, gente? Ao mesmo tempo, eu tenho a atração, mas também faz parte do ego também o impulso rejeição. Boa tarde, Selma. Boa tarde quem está chegando agora.
Sejam todos bem-vindos e preste atenção, porque é um conteúdo muito profundo. A ciência só pode se aproximar da criação como espectadora. Ainda que seus embaixadores sejam humanos e experimentem a vida neles mesmos, a mente humana somente pode observar o que foi criado. Não pode entrar no processo íntimo da criação, ocultos na matéria e nos campos mais básicos de energia. Então, ele está dizendo que a gente não tem como ver o que está acontecendo lá no mundo subatômico. Por isso que os físicos quânticos, como eles começaram a descobrir aquele universo, eles piraram. Eles disseram, mas o que é isso? Não tem matéria. Não tem matéria, né? No cerne da matéria não existe a matéria, ou seja, o que é o princípio da matéria é algo que não é material, porque exatamente são esses campos de energia, né? Esses campos de energia impulsionados pelas cargas elétricas, que geram também campos magnéticos. Então, e aí a gente não tem como ver, a gente vê o mundo material como que é um mundo ilusório, né? É um mundo ilusório, a gente não consegue ver a realidade como ela é, porque lá dentro da matéria é uma outra comunicação. A ciência nunca será capaz de apontar o fator motivador X a partir do qual surgem as energias que controlam a criação da forma individual. Então, ele está dizendo que tem aí um fator X, né, um fator motivador X, que não está acessível para a ciência. É o grande mistério da vida, né? Ou seja, esse fator X que traz essa consistência, que faz a transição do mundo espiritual, do mundo imaterial, para o mundo material. Então, veja que tudo isso é profundo e muito lindo. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco seu estilo de vida, sua saúde, seu ambiente, seus sentimentos pessoais e conquistas. Ele está dizendo que isso aí você vai ter que buscar. A ciência, claro, contribui com as informações, mas ela por si só, você é que tem que escolher isso. A mudança de estilo de vida. Boa tarde, Fábio, seja bem-vindo. Inês, boa tarde, Isabel, Renata. E vai chegando aí, vai deixando seu like, viu, gente? Vamos deixando seu like aí, quem está chegando no YouTube. Tá? Quem está no Instagram, convida mais pessoas, porque esse conteúdo aqui é muito profundo. Porém, o que a ciência tem a dizer sobre a criação tem pouca importância para você como indivíduo. A ciência não mudará nem um pouco o seu estilo de vida, por mais conhecimento que a gente tenha. Ele está dizendo o seguinte: a ciência vem e traz, né, diz que açúcar é um veneno, né? Eu fiz uma pesquisa ontem no meu Instagram, e 50% das pessoas usam açúcar branco, né? E açúcar branco é um veneno, né? Apenas também aproximadamente 50% das pessoas se alimentam de forma mais saudável com alimentos orgânicos, né? Um pouco mais de 50% das pessoas estão com sobrepeso. Então, tudo isso a ciência vem falando. Mas, assim, não é a ciência que vai mudar, é que nós é que precisamos pegar o conhecimento e nos transformar, né? Boa tarde, quem está chegando aí. O que você precisa saber, e o que vim expressamente explicar, afirma Jesus, é como escapar do impulso egoísta, possessivo, protetor. Olha, agora ele tá dando as regras, viu, gente? Ele está dando os princípios. Não são regras, são princípios. O que você precisa saber, e o que vim expressamente explicar, é como escapar do impulso egoísta, possessivo, protetor, que foi dado a você pelo ego, para assegurar sua individualidade e sobrevivência, e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: esse impulso pai, eletricidade, e esse impulso mãe, amor, vão dar origem ao ego, que é a história que a gente se acostuma a contar. No entanto, o que Jesus está dizendo é que o papel principal dele, o que ele veio expressamente explicar, é como escapar desse impulso egóico, possessivo, protetor. Então, assim, ao mesmo tempo que a criação, o ego faz parte da criação, para que a gente possa acessar a nossa essência divina,
nós temos que nos libertar desse impulso egoísta, possessivo, protetor. Olha só que coisa mais incrível, que foi dada a você pelo ego para assegurar sua individualidade e sobrevivência, e sua aspiração inata para retornar à alegria e felicidade da qual surgiu a vida de toda a criação. Gente, é muito profundo isso. Ao mesmo tempo que a criação nos dota, o ego ele é necessário para a gente criar estrutura, chega um momento que a gente tem que olhar para essa história e é como se nós disséssemos, bom, isso tudo fez parte de mim, só que agora, para atingir a liberdade, né, que eu chamei de liberdade sistêmica, essa liberdade maior, onde nós acessamos o nosso poder de autocura, nós nos conectamos a essa dimensão espiritual da existência. Nós treinamos para sermos felizes perenemente no intuito de entender que a vida, os desafios fazem parte da nossa evolução, né? E isso nos conecta a uma nova matrix, né? Ou seja, uma nova forma de ver o mundo, que é a última aula que eu dei, que foi sobre o despertar de uma nova consciência. Então, veja que esse conteúdo aqui, ele tá interligando tudo que nós vimos aqui, né? Preste atenção. Essa é a razão pela qual eu vim originalmente à Terra e por que venho nesse momento. Então, ele está dizendo que a razão principal que ele veio na Terra foi para libertar a gente desse impulso egóico, possessivo, protetor, para que a gente pudesse nos conectar à fonte diretamente, né? Então, essa é a razão pela qual, originalmente, eu vim à Terra e porque venho nesse momento. Para fazer algo que nenhum cientista jamais poderá fazer para você. O nome do livro é As Cartas de Cristo. Ajudar, nenhum cientista pode fazer. Para fazer algo que nenhum cientista poderá fazer para você. Ajudar a sua alma a emergir dos confins do seu impulso egocêntrico e lançá-la em um novo programa de vida para os seus pensamentos e emoções, que expressará diretamente a vida da consciência, pai e mãe, que foi injetada em você e em toda a humanidade desde o momento da criação. Então ele está dizendo que a razão dele ter vindo aqui, naquela época, e de estar vindo agora, né, através dessas cartas de Cristo, através do curso em Milagres, né, é exatamente o curso em Milagres também trabalha essa desconstrução do ego, gente. Isso é coerente, né? Isso é coerente porque o que ele está dizendo aqui, o curso em Milagres passa o livro todo buscando desconstruir esse ego, buscando essa conexão direta com a fonte, com o Criador, né, com o Espírito, né, com o Espírito Santo, né, que é essa força criadora que aqui ele tá trazendo essa força da criação como o pai, inteligência elétrica, e a mãe, né, o amor, a mãe amor, que é o magnético, né, que é o impulso magnético, né? Em virtude do próprio ego possuir o ímpeto elétrico da atividade, criatividade e os impulsos magnéticos emocionais de ligação e rejeição, o que quer que nasça do impulso do ego através dos seus pensamentos, sentimentos e ações, é uma coisa que a gente fala muito, né? Estará carregado de vida eletromagnética que reproduzirá formas de vidas idênticas que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Essas formas criadas não se manifestam apenas como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus, olha, os vírus e das doenças. Assim, é causa de grande alegria quando a alma emerge da consciência humana encapsulada pelo ego, pois a consciência espiritual ascendente criará as condições harmoniosas e vivificantes que ela guarda na consciência. Por outro lado, é causa de tristeza quando a consciência humana está submetida ao controle do ego, produzindo aborrecimentos e atribulações nas experiências da vida e na condição física em si. Minha gente, isso é de uma profundidade surreal, né? É de uma profundidade surreal. O Mestre Jesus está trazendo aqui, né, que o ego faz parte da nossa natureza,
mas é necessário que em algum momento a gente se liberte desse programa, né, porque esse programa ele é um programa eletromagnético, esses impulsos que criam, né, que criam os nossos pensamentos e sentimentos e induzem as nossas ações, né, e é através do impulso do ego, né, que esses pensamentos, sentimentos e ações estarão carregados de energia física eletromagnética que reproduzirá formas de vidas idênticas que serão finalmente materializadas na vida do ego criador. Gente, o que ele está dizendo aqui é que nós estamos criando, né, eu vou interpretar um pouco agora para você, nós estamos criando a nossa realidade física, material, através do ego. E através do ego, nós entramos num processo de possessividade, né, de controle, né, e à medida que nós vamos nos encapsulando nesse programa, nós vamos manifestando a nossa vida material a partir desse referencial. Só que esse referencial, muitas vezes, ele está levando exatamente ao adoecimento. Esse livro foi canalizado por uma senhorinha de mais de 80 anos no interior da Inglaterra, no início dos anos 2000, e ele foi, segundo o livro, que é atribuído exatamente a uma mensagem de Cristo. Cristo fala no livro dizendo que passou, né, 40 anos trabalhando, limpando, né, ou seja, energeticamente preparando essa senhora para ela receber a mensagem dela sem interferência, dele sem interferência. Então, ela foi um canal onde ele ditava e ela escrevia a carta. Então, essa carta são cartas de Cristo, né, recebidas por um canal, uma senhora, né, quando ela fez essa carta, ela estava aí na faixa dos 80 e poucos anos, 84, se eu não me engano. Agora, o livro é de uma profundidade incrível, né? Quando eu li esse livro, claro, como um cientista, eu não acredito nem eu desacredito, eu vou lá e vejo se tem sentido. Então, o conhecimento que ele traz nesse livro aqui é de um ser humano muito evoluído. E outra, ele está trazendo conhecimentos que eu, por exemplo, tenho muito acesso, que é essa parte da física quântica, do eletromagnetismo. Eu ensinei física por mais de 20 anos. Então, eu não encontrei nesse livro nenhuma contradição do ponto de vista científico. Do ponto de vista espiritual, ele é extremamente coerente e ele está exatamente buscando essa desconstrução do ego, que é a mesma coisa que o livro Curso em Milagres, que é atribuído também a uma canalização do Mestre Jesus, faz com muita profundidade, né? Como controlar nosso campo quando estamos intimamente ligados a pessoas no ego fortemente, né? Esse é exatamente o desafio humano, né? Daí a importância de você investir em autoconhecimento. Daí a importância de você buscar o seu caminho, o caminho do seu coração. Daí a importância de você se conectar a um propósito. Daí a importância, né, de você continuar nessa busca interior, né, de uma verdade que faça sentido, né, de uma verdade que faça sentido, né? Então, como eu estava dizendo aqui, gente, né, o livro ele traz essa visão do pai, que é o impulso elétrico, da mãe, amor, que é o impulso magnético, né? É o impulso magnético, e que isso dá origem à materialização da vida, né? Dá origem à materialização da vida, né? E nós vamos criando a matéria a partir desses impulsos. Então, pensamentos tem um componente elétrico, sentimento tem um componente magnético, e isso nos leva à ação, né? Eu estou falando das Cartas de Cristo, né? Esse livro aqui, ó. Eu estou falando das Cartas de Cristo, que é um livro que foi canalizado por uma senhorinha lá no interior da Inglaterra no início dos anos 2000, né? Então, esse é um tipo de um conteúdo que eu recomendo a vocês, né? Como eu fiz, como eu faço sempre, eu não acredito nem desacredito. Como um cientista, eu pesquiso. Então, eu li o livro pela primeira vez, fiquei espantado. Agora que eu estou relendo ele, estou mais espantado ainda, né? Porque eu vejo muita coerência nele com os conhecimentos, né, da física quântica, e ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa, né, com uma estratégia, com uma forma diferente, mas é mais ou menos a mesma estratégia do Curso em Milagres. Ele diz, olha,
para você se conectar à inteligência maior do Pai Amor, né, como ele fala aqui, né, Pai Inteligência e Mãe Amor. Então, aqui o Criador, ele chama de Pai e Mãe Vida, né? Ele deixou de usar. Você encontra no Google, procura no Google, você encontra na Amazon, ele tem várias fontes. E tem um novo livro agora que eu vou comprar, que é também uma continuação, né? Tem aí uma continuação do livro, né? Esse aí eu não conhecia ainda. Então, ele está trazendo exatamente, esse é um impulso da individualidade. Esse é um impulso da individualidade. Então, à medida que a gente vai tendo clareza sobre isso, a grande questão é que essa individualidade, esse ego, que é a história que nós construímos, né? Ou seja, da forma como nós construímos nossos pensamentos, sentimentos que levaram às nossas ações, muitas desses programas, né? Olha aqui, essas formas criadas não se manifestam apenas, né, como experiências, mas também perturbam o funcionamento dos processos físicos do seu criador e são a origem dos desconfortos físicos, dos vírus ou da doença. Ele está dizendo o seguinte, o programa, né, que faz a gente adoecer, né, por vírus, seja lá por for, por bactéria, é um programa nosso, entendeu? O nome do livro são As Cartas de Cristo, a consciência crística manifestada. Então, o que ele está dizendo é exatamente que tem esse programa, essa forma de ver o mundo, o sistema de crenças que nós adotamos, é que está por trás das doenças, né, dos vírus, enfim, das bactérias, do fungo, de tudo. Tá? Ou seja, é o programa, é o ego. Tá? Então, quando Jesus curava e dizia, foi tua fé que te curou, ele estava exatamente levando você para um outro território. Né? Quando a gente pratica aqui as meditações e que as pessoas se curam, elas estão acessando esse território, esse mesmo lugar onde você sai do campo da preocupação, da vitimização, e você abre as portas para que a inteligência criativa do seu corpo, que é exatamente capaz de nos curar de qualquer coisa, que ela se manifeste, tá? Então, essa é a questão principal. Então, eu vou fazer o seguinte agora aqui, né? Quem é que está aqui pela primeira vez, né? Quem é que está aqui pela primeira vez, só para eu saber, para a gente dar as boas-vindas aqui aos navegantes que estão chegando aqui pela primeira vez, e quem não deu o like ainda no YouTube, que lembra de dar o like, essa live não estava no programa. Boa tarde, Menina, boa tarde, Thaís, Disse, Jaia, Rosângela, Maria Pereira. Então, nós temos aqui a Malu Nada, seja bem-vinda, Malu. O autor do livro chama-se Jesus Cristo. É nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. A Sandra Maria também, seja bem-vinda, Sandra. Quem mais aqui está pela primeira vez aqui no YouTube? Só o pessoal do Instagram que está falando. E Ana Lu, pela primeira vez, o Alex Galone, a Viviane também aqui do Flores e Energia, Flores, Energia e Saúde, que nome bonito. Cris Cabral já segue há alguns anos. O Curso em Milagres, o Curso em Milagres estava falando sobre ele, Maria Estela. A primeira aula do treinamento quântico foi baseado no Curso Milagres, com certeza. Conheço demais, estudo muito. Alex, seja bem-vindo também. Então, quem está chegando aí pela primeira vez, no YouTube e no Facebook, não tem ninguém novo aqui, todo mundo já conhece o meu trabalho. Quem estiver aí chegando pela primeira vez, diz o eu, só para que o Deus possa dar boas-vindas aqui para vocês. É um prazer sempre receber pessoas novas no nosso canal. Tá? Florescer, que nome bonito, né? Que legal, muito bom, muito energia e saúde. Muito bom o nome, né? Muito legal mesmo. Roberta Gimenez chegando aí. Nani já segue há algum tempo, né? Fez o constelado, não, eu lembro, sim, claro, de você. Maria Ângela. Cleo, está chegando agora, Cleo? Seja bem-vinda, Cleo, mais uma vez. Então, é sempre um prazer receber vocês. Dá uma entrada lá no meu no YouTube, né? Quem está aqui no Instagram, tem mais de 1000 vídeos disponíveis, muitos conteúdos, né? E daqui a pouco eu vou falar também para vocês da comunidade, que está se formando uma comunidade linda de pessoas, né?
que estão nessa busca pessoal por evolução. O objetivo da comunidade é a comunidade quântica de evolução e autocura. Bananal, em São Paulo. Malu, São Paulo é o lugar que eu mais vou, mas, assim, infelizmente, depois da pandemia, eu parei de ir, né? Vamos aguardar. Quando eu for em São Paulo, de repente você vai ficar sabendo. Maria da Paz, aqui no Facebook, está chegando pela primeira vez, né? Legal, minha gente, tá? Então, quem é que quer bater um papo comigo aqui no Instagram, né? Porque eu tenho como botar aqui no Instagram 3 pessoas. Quem se inscreveu aí na comunidade quântica? Né? Quem se inscreveu na comunidade quântica e quer bater um papo comigo aí, né? Pessoas também que já me seguem. Quem quer bater um papo agora comigo e que pode entrar no Instagram agora, pode me fazer a pergunta que quiser, tá? Vocês podem, Fabiola Cadeiraro, no Instagram, eu só posso abrir aqui no Instagram. Serra da Bocaina, bem pertinho daqui, né? Legal. Ajudou uma pessoa a se curar, Cléo? Que legal, muito bom, muito bom. Então, Fabiola Calderaro, vem para aqui, vem para o Instagram, porque eu não posso chamar você pelo Facebook, mas eu posso chamar você pelo Instagram. Teresina é uma cidade que estava no meu roteiro. Antes da pandemia, a gente já estava com uma live marcada, uma live não, o Coaching Quântico, que é uma imersão de 2 dias e meio, em Teresina. Então, Teresina está no roteiro, viu, Sônia? Assim que voltar, que a gente voltar à normalidade, né? A normalidade, que eu nem sei como é que isso vai acontecer. Então, me diga aí, quem quer bater um papo comigo agora, gente? Diz aí, quem quer bater um papo comigo aqui, que eu chamo aqui no Instagram. Aí isso tem que vir para o Instagram. Fabíola, vem para o Instagram. Sônia, você está querendo, já quero, significa o quê? Você quer bater um papo? Daiane Sandri quer bater um papo comigo? Então, vamos chamar a Daiane aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, Daiane, se prepara aí que eu vou lhe chamar, tá? Eu posso chamar mais 2 pessoas. Rosana, você quer entrar também, Rosana? Rosana, você quer entrar? De Belo Horizonte? Opa, tudo bem? Bom dia. Eu quero, mas dá um problema aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu... Daiane, deixa eu ver quem quer mais aqui. Marililce, vamos chamar Marililce. Repórter, comente. Eita, eu não estou sabendo como encontrar... Ô, Marililce, você pode fazer o pedido aí para mim? Porque eu não estou... Eu fiz o pedido para a Daiane, mas não estou conseguindo fazer o pedido para você. Faz o pedido aí, faz o pedido aí, por favor. Hide live from Marililce, pin comment. Eu não estou sabendo. Faça o pedido para mim. Você clica aí onde está o seu nome, você clica, eu acho que você puxa para a direita, que aí vem a possibilidade de você entrar aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo live com mais de uma pessoa, e me orientaram que era só acrescentar a pessoa na live, mas eu não estou conseguindo fazer. Então, você precisa pedir, né? Quem quiser entrar mais... Eu posso aceitar 3 pessoas aqui, mas a pessoa tem que me pedir, né? Vou te contar que eu já fiz. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo, minha gente. Eu não estou conseguindo. Você pode fazer o pedido aí, Daiane? Ou Rosana também. Quem quiser vir bater um papo, eu posso aceitar 3 pessoas, mas eu não tenho como fazer o convite às 3 pessoas. Só consegui fazer o convite para uma pessoa. E aí, quem quiser participar do nosso papo aqui, né, é só me fazer o pedido. Não está conseguindo fazer o pedido, Marililce? Você puxando, eu acho, para fazer o pedido, você clica no seu próprio nome, tá? Acho que do lado direito vem alguma coisa assim, participar da live. Aí você clica aí e faz o pedido, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou... Isso aí entrar também aparece. Oi? Quando a pessoa sai e entra na live, aparece. Então você pode fazer isso, Marili. Você sai e entra. Aí quando sai, aparece lá o termozinho, né? Mas enquanto isso, vamos começar o bate-papo aqui com a Daiane. Tudo bem, Daiane? Você está onde? Eu sou de Ibituba, Santa Catarina. Ibituba? Santa Catarina. Ah, que legal. Fica perto de Florianópolis ou fica mais distante? 1h30. 1h30. Nossa, eu adoro Florianópolis. Já dei cursos lá algumas vezes, participei de eventos.
Já participei de curso também em Balneário Camboriú. Já dei cursos também em Santa Catarina, em Chapecó, em Xanxerê. Então, vamos... Eu, na verdade, sou de Rondônia. Tem 1 ano e 4 meses que eu vim morar pra cá. Ah, você é de Rondônia? Então você tá bem próximo ali da mata, né? Rondônia é um estado que eu não conheço ainda, né? Eu não conheço. Eu não conheço Rondônia. É um dos poucos estados que eu não conheço. Tenho muita vontade de conhecer. Deve ter muita natureza, né? Tem bastante cachoeira. Eu morava em Vilhena, que é a cidade portal do Amazonas, né? Ela é divisa com Mato Grosso. Vizinho de Mato Grosso. Cidade. Daí era 12 horas da capital, Porto Velho, que faz divisa com o Amazonas. Eu morava bem próximo de Mato Grosso. Legal. Legal. Ô, pessoal... Eu tô achando que eu vou voltar. Olha, Fabiola, a Florinda que está querendo entrar, mas você tem que vir para o Instagram, viu, Florinda? Não pode ser por aí, tá? Vocês precisam vir para o Instagram, tanto a Florinda como a Fabiola. Eu vou fazer o seguinte, eu vou bater esse papo aqui com a Daiane, porque eu não estou conseguindo botar mais pessoas, além de uma, e as pessoas não estão conseguindo fazer o pedido, então quando terminar, vocês vêm para cá que eu chamo de uma a uma. Daiane, me conte, você conhece o nosso trabalho já há algum tempo? Tem algo específico que você gostaria de me perguntar, alguma dúvida? Assim, ó, o caminho do professor, eu tenho algumas formações, psicoterapia, terapia corporal, questão da mente, só que assim, e meditação, né? O que acontece? Nos meus trabalhos, eu sentia falta de sentir essa energia, porque quando eu comecei com a meditação, eu comecei a sentir. Só que eu não senti a meditação, eu vi que foi expandindo e eu fui ficando assim, meu Deus, quanta coisa que eu não sabia. E justamente agora que eu coloquei, eu estou começando estudo sobre o ego. Por quê? Por mais que eu tenha profissões, sei o que eu posso fazer na vida de uma pessoa, eu sinto trava no sentido eu, né? Eu sei aquela pessoa assim, ó, sempre vai, né? Vamos dizer assim. Mas, como se trata de mim, eu sinto que eu tenho barreiras no meu ego mesmo. Quando eu vi que você trabalha nesse sentido, a expansão da consciência, eu estou no caminho de despertar, mas por mais que eu sei bastante coisa, eu sinto que a minha trava está no ego mesmo. Seja as minhas dores de infância, né? Eu sou filha adotiva, eu não conheço minha origem. Aí foi um trabalho difícil, eu escolhi essa vida, eu falei, como assim que eu fiz essa cagada? Mas eu fui estou entendendo, mas tá doendo. Aí eu falei, não, preciso agora estudar sobre o ego. Aí eu tô procurando, acabei encontrando você falando sobre o ego, sobre a expansão, eu queria saber também como funciona, como que faz, né? Então, mas é isso. Então hoje, em particular, eu quero trabalhar o ego, entendeu? É a primeira vez que você, então, está conhecendo meu trabalho hoje, né? Acho que 3. Teve uma participação que você trouxe sobre filhos... foi uma mulher que você trouxe na live, falando sobre filhos de aborto, né? Uma coisa assim. Isso, gemelares. Legal. Muito bem, Daiane. Bom, então, essa parte do ego é exatamente você não chegou a ver o treinamento da liberdade sistêmica, não, as aulas em si, né? Porque... Uma outra, mas não cheguei assim, porque eu pegava sempre no final, assim, não me programei, vamos dizer assim. Entendi. Não me programei. Tá. Então, esse conteúdo a gente aprofundou muito essas questões, né? E o ego, como tanto nesse livro As Cartas de Cristo, né, atribuído a uma canalização de Jesus como Curso em Milagres, trabalha essa questão dessa libertação do ego. E a gente vê que o ego também é uma coisa necessária para que a gente crie uma proteção, né? E aí o Cristo traz agora essa perspectiva da eletricidade, né? Da atração, repulsão. Então, a nossa vida é exatamente isso. Nós somos atraídos e nós somos repelidos, né? Nós rejeitamos algumas coisas nas nossas vidas, né? E o ego, do ponto de vista neurológico, vibracional, ele está associado a todas as experiências que nós vivemos, né? As nossas memórias. Tá? Então, à medida que nós
lá no útero da mãe nós já estamos produzindo memória, tá? Se a nossa mãe passa por uma situação emocional, traumática, nós também, a criança no útero também vai sentir isso. Então, o nosso processo evolutivo, ele se dá a cada momento. O tempo todo nós estamos produzindo essas memórias que nos levam a pensar de uma determinada maneira, a sentir de uma determinada maneira e a agir no mundo. E dessa forma nós vamos construindo o que nós chamamos de personalidade, né? Então, tem os nossos humores, a partir... a personalidade ela vai sendo criada também a partir das experiências emocionais que nós estamos vivendo, né? Que nós vivemos uma experiência, você vive uma experiência, por exemplo, você sente tristeza, tá? Então, é natural sentir tristeza, é natural sentir alegria. A questão é que se você não conseguir significar essa tristeza, amanhã você pode lembrar daquilo e continuar triste. Uma semana depois, você lembra daquilo e você continua triste. Um mês depois, você lembra daquilo e continua triste. Então, você pode desenvolver um traço de humor. O teu humor, né, o teu comportamento, ele passa a ser afetado por essa memória, tá? E aí, daqui a pouco, você... se você não consegue se libertar disso, aí você começa a falar muito sobre isso. Você começa a se vitimizar. Ah, mas eu não aceito porque isso aconteceu comigo. Eu não sei porque isso aconteceu comigo. Eu não mereço isso. Isso não é para mim, eu nem sei. Então, quanto mais a gente, digamos, nós ficamos com a nossa atenção direcionada para a experiência, mais nós reforçamos essa experiência dentro de nós. E mais nós vamos exatamente construindo um ego forte a partir dessa lente, desse referencial. Entendeu? Então, ou seja, cada um de nós tem uma história contada a partir da maneira como nós interpretamos a realidade e a partir também da quantidade de vezes que nós visitamos essa memória e nos encapsulamos nela, que eles falam do ego encapsulado. É como se nós nos aprisionamos dentro daquela matriz, né? Então, nós construímos uma matrix ali, onde nós ficamos, né? E aí, neurologicamente, isso é o que é chamado pensar dentro da caixa. Nós ficamos ali dentro daquela caixinha repetindo os mesmos programas neurais, tá? Daqui a pouco, isso se torna um traço de caráter. Uma pessoa que passa um ano, né, num processo de tristeza, daqui a pouco as pessoas olham e dizem, essa pessoa, ela tem uma cara triste, né? Então, é como se a pessoa, ela começa a se identificar com aquela tristeza, entendeu? Com aquele programa. Então, a pessoa olha e diz, não, é porque ela... Aí pergunta, não, o que aconteceu com você? Não, é um problema que aconteceu comigo, ainda estou aqui, ó, com isso na cabeça. Então, você está sendo dominada pelo programa. Os teus sentimentos, que são magnéticos, né, que geram os impulsos elétricos do cérebro, né, que são os pensamentos, você começa a pensar sobre aquilo, e aí vem a negatividade, você vai criando no seu corpo uma memória celular, né, que é uma cientista chamada Candace Pert, ela diz que o nosso corpo é o nosso, né, é a nossa memória, é a nossa mente subconsciente, tá? Então, essa mente subconsciente é um programa, você educou o seu corpo a ver as coisas dessa maneira, quanto mais rigidez você teve a partir dessa interpretação, mais prisioneiro você fica desse ego, tá? E aí você... Daqui a pouco, esse traço de caráter vira uma personalidade. Você diz, não, eu sou assim mesmo. Então, daqui a pouco, você passa a se comportar como se você fosse essa pessoa triste, abusada. Né? Você vai pensar, nós vamos encontrar pessoas que têm um traço de caráter que leva a ter uma personalidade, onde ela fica praticamente caricaturada a partir desse referencial. E ela se aprisiona nisso aí, tá? Como esses sentimentos, né? Por isso que ele diz aqui, é exatamente esse ego encapsulado que está por trás das doenças, dos vírus, ou seja, porque como você está com sua energia direcionada para a preocupação, você não está liberando o seu sistema imune para fazer o que ele sabe fazer, que é lhe curar, entendeu? Então, nós terminamos adoecendo porque nós ficamos tão focados nessas histórias, né, egóicas, né, que nós não liberamos a inteligência do nosso corpo, o sistema imune, as células-tronco, para fazer o que ele sabe fazer tão bem. É muito comum nos nossos cursos as pessoas passarem por processo de cura. Não é que eu curo ninguém, eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém.
Eu deixo muito claro isso. Eu trago um conhecimento, por exemplo, o que eu estou fazendo com você agora, eu estou trazendo um conhecimento racional, científico, tá? Né? Se a gente for entrar depois numa prática de meditação, de oração, uma prática contemplativa, onde você libere esse passado, esse ego que está lhe aprisionando, você vai liberar o seu corpo para trabalhar na inteligência, entendeu? E aí você vai se abrir para uma nova possibilidade. Então, o personagem que nós criamos, dentro dessa perspectiva quântica que nós trabalhamos, é um personagem que nós podemos aprimorar, nós podemos melhorar, né? Ou seja, nós podemos expandir as fronteiras, essas fronteiras, né? E entender que existe, e se conectar a esses arquétipos, nessas leis, né? Essas leis que regem a vida, e buscar se orientar por elas, as ordens do amor. Né? Jesus o tempo todo falando do amor. Eu vim aqui para ensinar você a se libertar desse aprisionamento que você criou. Agora, ele faz parte. Ele faz parte, ele é necessário para o nosso desenvolvimento. Mas chega um momento que você tem que olhar o que é que você está fazendo com você. O que é que você pensa mais e sente? Então, de repente, você pode estar vivendo numa prisão criada por você e você está aí reclamando do mundo. E quanto mais você reclama do mundo, mais você reforça essa prisão. Mais cria. E sabe assim, ó, o que aconteceu? Eu mesmo me mudei pra cá, aconteceu várias coisas, né? Assim, bem fortes, mas assim, foi bom porque eu me aprofundei muito dentro de mim. Mas quanto mais eu fui aprofundando, mais eu fui vendo as sombras e mais eu fui me assustando. E assim, como eu trabalho, agora tem até um tempo que eu não tô nem atendendo, porque foi muita sombra mesmo que eu fui identificando dentro de mim, né? Eu falei, como assim? Aí eu falei, não, vou calma, respira, você vai conseguir. Só que agora, o que aconteceu? Eu sei que a gente só resolve os problemas passando por eles, né? Mas quando a gente se coloca no problema, na hora que a gente se coloca, a gente não vê, eu mesmo não vi. Eu me vi depois, eu falei, que eu fiz de novo isso, né? Aquela autossabotagem. Mas o que acontece? Me mudei e vim, assim, toda empolgada, recomecei, vendi todas as minhas coisas, inclusive nem recebi tudo, mas enfim, vim, tal, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Conforme eu mergulhando dentro das sombras, eu vi que a minha vinda foi justamente aquela minha criança interna querendo, vamos dizer assim, o amor da mãe que abandonou, mas a atenção, ou o carinho, ou o reconhecimento da que me adotou. Só que esse reconhecimento, esse colo, eu não vou ter, a não ser que eu me dê, entendeu? Então não precisava ter me mudado, ter feito tudo que eu fiz. Entendeu? Aí isso foi tão punk pra mim, eu falei, meu Deus. Aí o que acontece? Quanto mais eu observo de fora, né? Eu tô conseguindo sair, observar de fora, mais eu vejo, gente, que cagadinha que eu fiz de novo. Mas, tipo assim, esse caminho do ego é uma coisa tão, tão interessante, porque hoje que eu tô passando. Porque o ego ele é meio egocêntrico, assim mesmo, né? Ele é só nas suas dores, no que você sente, você vai criando aquilo ali, né? Aí depois você observa e fala, pô, mas não é bem assim, né? Tem um porquê. E daí você vai ver que no fundo, cada um literalmente só dá o que tem. Por mais que você quer uma coisa, mas se a pessoa que você quer não pode lhe proporcionar, não é que ela é ruim, é que ela não pode. Mas isso me doeu muito. Sabe o que é me doer muito? Aí veio querendo minha culpa. Por que eu fiz isso, né? Toda essa mudança, não sei o quê. Só que se eu não tivesse vindo, eu não teria tido essa consciência, entende? Tipo, teve uma cena, aí eu observei a forma como lidou. Eu tenho uma filha também, tem 3 filhas, 17, 13 e 2 aninhos. Daí, a de 2 aninhos, teve uma cena forte, daí eu vejo com a mãe, aquela que quer proteger, que eu sempre fui muito onça, né? Literalmente muito onça, de lá e tal. Aí eu, não, pera, eu vou observar. E eu vi a reação da minha bebê. Me veio a lembrança muito forte e eu consegui entender o que a minha criança interna sente. Então, quanto mais eu colocar minha criança interna para debater, ai, quero colo, mas eu tenho isso, eu fui só me frustrando na vida. Porque antes eu via no triângulo dramático, a gente fala, né, da culpa, do acusador, até você falou de vitimismo. Não.
Salvador, acusador e vitimista, né? Eu via muito na vítima e na culpa. Todo mundo era culpado. Todo mundo, inclusive Deus. Para mim, eu não pedi para nascer, não pedi para ser adotada, eu não queria viver. Por 3 vezes tentei me tirar a vida, desde as minhas filhas, sempre a imagem delas eu fui, né, tendo força para ir passando, sempre vinha a imagem das minhas filhas. Mas, assim, tanto que as minhas formações não foram nada a ver com o outro. Eu queria me conhecer. Só que eu vi que eu podia também ajudar outras pessoas. Só que nesse ponto do ego, eu não tinha chegado ainda. Eu fui muito assim, como é que fala? Quando a gente estuda muito. O racional, né? Eu fui muito racional. Mente, subconsciente, não sei o quê. Mas quando pegou nesse ponto do ego, professor, você não tem noção o quanto foi forte para mim. E eu tenho certeza que se nós estamos nessa conexão, é algo muito... Filha, vai um pouquinho para lá fora. É muito importante, porque eu precisava ver justamente o que as suas palavras estavam tendo naquele momento ali no livro, sabe? Para linkar, para mim ter mais força e buscar. E eu queria saber, assim, no seu curso... Eu tô conversando. No seu curso, pega ela aqui, filha. No seu curso, você aprofunda sobre o ego, sobre essas partes assim? Peraí, amor. Olha, Daiane, seria muito recomendável você participar da comunidade, né? Porque na comunidade quântica, né, que é exatamente voltada para a evolução e a autocura, você vai participar de um grupo fechado, só para os alunos e a minha equipe, né, de suporte, onde você pode fazer a pergunta que você quiser para mim lá dentro do grupo, entendeu? Então, as pessoas que estão lá na comunidade, elas podem interagir comigo, né, fazer perguntas lá dentro do grupo do Facebook, né? Então, é só me marcar lá. Olha, só estou com dúvidas sobre isso aqui. Manda uma pergunta. E, além disso, nós temos, todo mês, nós vamos ter uma aula que eu faço um atendimento terapêutico. Tá? As pessoas colocam lá no formulário, eu escolho uma pessoa, mas todo mundo participa do atendimento. Então, com isso, eu vou exatamente mostrando a pessoa como rastrear esse caminho do ego, tá? Ou seja, para chegar à causa, por que você está emaranhada nisso aí? Então, eu trago uma abordagem sistêmica bastante profunda, de rastreamento, de olhar a pessoa no nível material, mental, emocional e espiritual. Então, o que eu faço na comunidade é exatamente educar as pessoas a olharem para o ego e se libertarem, perceber onde é que está a raiz. Né? Porque é exatamente a fonte do sofrimento, né, está nesse programa. Né? E aí o que acontece é que quando a gente não tem essa clareza, a pessoa vai tomar remédio, né? Ou seja, vai se medicar, vai reclamar da vida, né? Como você mesmo colocou isso aí, vai ficar se vitimizando. E aí ela reforça. Aí você reforça esse padrão. Eu acho que foi muito importante você ter ido para aí, para você perceber que a questão não é você mudar de cidade. Né? Como eu viajo muito pelo Brasil e pelo mundo, eu dou palestras, eu dou cursos na Europa, nos Estados Unidos, então eu encontro muitas pessoas lá fora, né? Assim, que foram pensando que vão mudar a vida só porque se mudar de país. Não, você leva a bagagem, o ego vai junto, a Matrix vai junto, entendeu? Aí é importante, mas aí de repente, quando você percebe isso, você diz, não é a questão, não é o lugar onde eu estou, é o meu mundo interior que eu preciso me transformar, tá? Então, eu recomendo demais você participar da comunidade, porque aí todo dia você tem conteúdo novo, toda semana nós temos uma entrevista nova. Essa semana eu vou entrevistar a Perfeita de Cristal, Fábia Rista, a mulher que tem um trabalho lindo que debelou a Covid na cidade de Cristal, no Rio Grande do Sul. São muitas entrevistas que eu faço, ou conteúdos que eu mesmo trago, sempre conteúdo muito relevantes. Todo dia você tem um conteúdo novo. Todos os conteúdos que eu trago são voltados para você se inspirar e se libertar desses programas. Então, assim, isso aí é a tônica da comunidade, é isso, né? Além dos conteúdos que você vai receber para você estudar por fora, então você vai ter realmente aí uma biblioteca que eu chamo a Netflix quântica, assim, especial. Você todo dia, se você quiser estudar todo dia, vai ter muito conteúdo de altíssima qualidade. Eu amo ler, né? E eu coloquei os seus livros, assim, já na lista para mim também adquirir, porque assim, eu gosto de ler, só que eu releio o livro, aí eu
abordo muita coisa que eu li para mim e para outra, assim, sabe? Eu fico lendo um ali de ladinho, mas eu aprofundo mais ainda, eu coloquei na lista. Legal. Mas assim, ó, eu queria só tirar uma dúvida contigo. Eu vou te dar um exemplo. A minha filhinha, eu comecei a observar que ela começou a falar agora, ela não fala assim, meu, ou o nome dela, né? Eu, Rebeca. Não, ela sempre fala neném, né? E uma amiga minha falou que o netinho dela também, é do... Daí falava o nome dele, não falava é meu. Isso tem a ver na questão do ego, né? A criança, ela não tem muito esse ego, né? O ego se forma também a partir entre os 5 e 7 anos ou depois, sabe dizer? Olha, essa fase aí na verdade, ele está se formando desde o útero, né? Porque são memórias, o ego está ligado a memórias conscientes, inconscientes e subconscientes, tá? Então, essa fase aí, até os 7 anos, o cérebro da criança, predominantemente, opera as ondas teta. As ondas teta são as ondas que são exatamente as ondas utilizadas na técnica Theta Healing, que é um nível de consciência hipnótico. Então, tudo que você diz à criança, ela faz download daquilo, ela acredita. Então, daí a importância da educação, né, do que você está acreditando também, porque ela vai acreditar no que você acredita. Então, ela está construindo ali, né? Tem coisa que ela nem vai lembrar que ouviu, mas aquele programinha vai estar sendo instalado, entendeu? Então, esse é o momento, esse período aí, até os 7 anos, é um período, né, onde os pais, tendo essa consciência, eles vão ter o máximo de cuidado na comunicação, na forma como se expressa, porque ela está fazendo download de tudo. Ela é capaz de pegar um cabo de vassoura e dizer, isso aqui é uma nave espacial, eu vou voar pelo mundo com esse cabo de vassoura. Então, a criança tem um nível de criatividade, ela conversa sozinha, ela inventa histórias, entendeu? Então, tudo isso ela está num processo de construção, né, de uma identidade. A partir do momento que você, mãe e pai, né, tem essa consciência, vocês vão poder, né, exatamente buscar a forma mais, digamos assim, mais positiva de lidar com isso, de forma e sobretudo através do seu exemplo. A forma mais profunda de educar os nossos filhos é o seu exemplo. Então, a sua transformação que você está vivenciando e a que você está se propondo a vivenciar, então isso é maravilhoso, porque a criança está vendo, ela está sentindo. Tem coisas que não são transmitidas por palavras, são transmitidas pelas suas ações. Entendeu? Então, uma mãe que está numa busca, um pai que está na busca pelo autoconhecimento, pela transformação, ela está educando as crianças também nesse caminho. Então, tem esse educar quântico energético que se dá a partir da minha mudança, muda o meu campo em torno de mim e as pessoas em torno de mim sentem. Então, as crianças, elas vão responder sempre à vibração predominante dos pais, né? Então, é muito claro, é muito importante ter essa clareza que no nível quântico, a nossa vibração eletromagnética, eu fico muito feliz de Jesus trazendo essa linguagem quântica, né? É exatamente a forma que nós educamos sem palavras. Nós educamos pela nossa vibração, pela nossa consistência e coerência interna. E você, é bom lembrar também que você vai receber, se inscrevendo agora, você ainda pode receber esse livro, né? Então, você já vai receber, já vai ter também um material de leitura, depois você pode adquirir os meus outros livros, né? Tem o Princípios Quânticos no Cotidiano também, que é o meu primeiro livro, é um best-seller, onde eu mostro a educação, a psicologia transpessoal, né, os campos morfogenéticos, as constelações familiares, a espiritualidade. Eu trago tudo numa abordagem quântica de tudo isso aí. Tá bom, Daiane? Então, será um imenso prazer receber você na comunidade. Eu não sei se você está sabendo, você pode se inscrever em cartão de crédito, pagar em até 12 vezes iguais de 97, alguma coisa, ou 997 à vista, para ter um ano de assessoria minha, entendeu? Mas você também, se você preferir, nós conseguimos uma parceria com a empresa que você pode fazer no boleto parcelado em até 18 vezes. Você dá uma entrada de 97 e alguns centavos, né? E você paga... Depois você passará em 17 parcelas de aproximadamente R$60. Então, veja qual é a condição melhor para você. Veja isso como um investimento para a sua vida. Você que é uma pessoa que já está nessa busca, então você vai ter um ambiente neurologicamente altamente enriquecido, que as pessoas que estão entrando na comunidade são pessoas como você que estão em busca, né, do seu melhor. Né? E buscar o nosso melhor é se libertar
das armaduras do ego, das histórias mal contadas que nós contamos para a gente. E informação, assim, como que eu vou dizer? O autoconhecimento, ele nunca é, eu tenho já o bastante. Eu vejo assim, que nem na minha formação de analista corporal, eu pude já observar muita coisa, né? Olhando o corpo, você identifica a mente, o recurso, mas tá me contando. Sempre tem alguma coisa que você pode, né? Tá ali trabalhando e aumentando, é incrível. Todo dia. Eu estudo todo dia eu estudo. Rosana, nossos livros estão lá no meu perfil do Instagram, você pode encontrar, tem a nossa lojinha quântica, tenho 9 livros publicados, estou terminando o 10º agora, tem CDs, DVDs, tem o meu CD de meditações quânticas que cura também, são 8 meditações, é uma coleção de 4 CDs, então vocês passam lá depois na lojinha, mas eu vou fazer o seguinte para vocês, porque com essa questão do Instagram, eu vou ver se tem mais alguém, eu estou pensando em fazer como eu fiz ontem, eu abro uma sala do Zoom, e quem quiser bater papo comigo, todo mundo pode ir para a sala do Zoom e a gente bate um papo coletivo lá, entendeu? Inclusive, se você quiser continuar lá, Daiane, pode ir para a sala do Zoom. Eu vou colocar o link eu vou colocar o link, vou pedir a nossa equipe aqui para colocar o link lá no Instagram, no perfil, ou você manda uma mensagem pelo direct, diz, eu quero ir para o Zoom. Aí a gente manda o link da sala. E também aqui no pessoal do YouTube e do Facebook, Laís, por favor, tu coloca aí, pega o link da sala do Zoom e coloca aí, porque a gente pode bater um papo lá coletivo com vocês que querem conversar comigo e que querem tirar dúvida também sobre a comunidade, né? Porque a gente está formando um grupo lindo, assim, maravilhoso de pessoas que estão exatamente com esse propósito. Então, um momento como esse, tantas dificuldades que a gente vive, você tem um lugar com pessoas voltadas para o bem comum, né? E tendo alguém que tem a experiência que eu tenho aí de 30 anos de estrada, né? Sendo um dos pioneiros no Brasil nessa área da saúde quântica, e eu sou apaixonado pelo que faço, sou uma pessoa que, como eu disse, eu sou um estudante aplicado, eu estudo todo dia, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, eu sou apaixonado por evolução, então o meu trabalho é inspirar as pessoas a evoluírem sempre. Então, eu fico muito feliz sempre que eu vejo uma pessoa crescendo, evoluindo, se curando, porque essa é a nossa natureza. Foi o que eu aprendi, por isso que eu tenho mais de 30 anos, que eu não preciso mais tomar medicamentos químicos. E assim, a gente pensa que não, mas um conteúdo, uma palavra, uma live, faz tanta diferença na vida das pessoas, e assim, de verdade mesmo, gratidão, porque assim, era assim, eu tô lendo Osho também, né, tô lendo Osho, que eu gosto muito, e assim, mas faz diferença. Tem muita informação em muitos livros? Tem, mas aí que tá, no dia a dia, não precisa ser o caminho do despertar ser tão solitário, né, o caminho do despertar não precisa ser tão solitário. Claro. Uma das minhas maiores dores do meu status é a dor do abandono, o recurso é a comunicação. Então, se eu for para o lado não solitário, eu vou me comunicar e vou ter a comunicação que eu preciso, né? Então, assim, não precisa, e eu vejo muita gente reclamar, o despertar é solitário, mas ele não precisa ser. Não precisa, é só a gente confiar, acreditar que nem eu comecei a ouvir. Eu primeiro queria tirar dúvidas sobre o ego. Aí acabou dando certo, nem imaginar. Olha aí, mas é assim, né? Certo, tá vendo? Mas é assim. Deixa eu perguntar aqui, gente, quem quer ir bater papo lá no Zoom agora? Bater um papo lá no Zoom. Que é o livro, Cleo. Então, Laís passa o link depois para Cleo no privado. Gente, quem quer participar desse bate-papo no Zoom, para eu ter uma ideia, né? Porque a gente vai agora... de repente, a gente bate um papo coletivo, a Daiane, se quiser, pode continuar lá conosco, e a gente faz um bate-papo lá, e vocês me perguntam o que vocês quiserem, tá? Então, Marinilce, vamos lá, Marinilce, Alves Correia, Luiz Augusto Alves Correia, quem quer mais ir lá para a sala do Zoom? Porque eu vou... nós já colocamos, a Laís já falou aqui, que o link já está lá na Eliane Soares, também, Rosana... então, o link já está no meu perfil, você clica lá que você vai ver, abaixo da minha foto tem um link, você clicando vai levar para a sala do Zoom, ou você manda no privado, no direct, lá no direct, você manda uma mensagem, eu quero ir para o Zoom, tá?
Então, o link já está na bio, né? Então, o caminho mais fácil seria você ir lá na bio. Todo mundo sabe o que é uma bio, né? Porque às vezes eu falei uma bio, a pessoa não sabia o que era bio. Porque tem pessoas que não são muito internéticas, né? Então, bio é a minha biografia, onde tem minha foto ali, né? Na primeira página do Instagram tem minha foto. Aí, abaixo da foto tem um link. Aí, quando você clica naquele link, vai levar para uma escadinha ali. O primeiro vai estar... A primeira informação é sala do Zoom. Clica lá, e aí essa comunidade, Malu, venha para cá, venha para o Zoom, que eu vou explicar direitinho como funciona a comunidade. É uma comunidade de evolução e de autocura, evolução no nível mental, espiritual, emocional, tá? E durante um ano eu vou dar suporte a essa comunidade dentro de um grupo do Facebook, onde você pode me perguntar sobre o que você quiser todos os dias, né? As pessoas podem publicar também, nós também temos publicações todos os dias, de vídeos, de áudios, conteúdos também são publicados diretamente por mim, pela minha equipe, temos também orientação de filmes, de documentários, tá? E você recebe um vídeo todo dia com conteúdos, mas a grande questão também é criar, tem atendimento terapêutico que eu faço todo mês, tem aula toda semana, tem também um atendimento, uma aula que eu dou uma vez por mês com prática de meditação, ou seja, são muitas atividades. Mas o mais importante é você ter ali um lugar seguro, que você possa falar das suas conquistas, dos seus desafios, e criar um ambiente de confiança, e ter alguém que possa te orientar como um mentor, que isso aí eu sei fazer muito bem, porque eu já faço isso há muito tempo, né? Já oriento muitas pessoas, milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Então, essa experiência eu tenho. Então, vamos lá para o Zoom, vamos fazer isso, porque aí a gente pode bater um papo, tá? A Cleo mesmo está dando... Oi? Gratidão, de verdade, e eu vou reorganizar aqui, vou ver minhas finanças, mas eu vou fazer parte, porque é uma coisa que eu estou pedindo, né? Eu já faço parte do grupo eu estou fazendo professora para meditação nacional e internacional com o professor Gabriel, e já é uma troca bem bacana, né? Mas cada assunto é um assunto, cada etapa é uma etapa, claro, e eu sinto que vai ser muito útil para mim, de verdade mesmo. É uma coisa porque a gente não precisa ir só no curso fora, né? Tem muita gente no Brasil com muitos cursos maravilhosos que a gente aprende muito também. Eu só tenho a agradecer, de verdade, tá? Claro, de verdade mesmo. Você tem noção quanto foi importante para mim. A resposta que o universo me deu nesse momento. Foi uma resposta, né? Eu vi quando você comentou sobre o ego, de repente você foi a única pessoa que conseguiu entrar. Então, isso é uma resposta e é um sinal, né? É importante a gente ver os sinais. Quem está participando de uma live dessa aqui, não é por acaso. Ô, Eliane, você sabe mandar uma mensagem? Ô, Laís, vê aí a Eliane Soares, Dacos. Eliane, você sabe mandar uma mensagem no privado dizendo assim, eu quero ir para a sala do Zoom? Você sabe mandar uma mensagem no privado, lá no direct? Sabe como é que manda? Porque se você clicar, mandar uma mensagem, nós mandamos o link. Mas para entrar diretamente pelo meu perfil, abaixo do perfil você vai ver um link lá em destaque. Você clica ali, quando você clica ali vai abrir uma janela. Aí vai ter sala do Zoom. Aí você clicando ali, você já entra na sala. Tá bom? A Cleo está sempre aqui conosco, uma aluna nossa. A Cleo está dizendo, vale a pena fazer os cursos do Wallace para a evolução em todos os níveis. Assim que parei de tomar remédio, hoje tem uma nova vida. E Cleo hoje estava curando, ajudando as pessoas a se curar. Então, a minha ideia também é que vocês possam ser ponte, né? Sejam... Alisson, já que a gente está aqui, você pega a questão das células, assim, da memória da célula, na questão do sobrepeso. Eu vi você falando uma coisa assim, trabalha muito isso também? Claro, qualquer coisa nessa área eu tenho conhecimento, viu, Daiane? Eu organizei 5 eventos internacionais com grandes celebridades da medicina, pesquisadores de várias áreas da neurociência, epigenética. Eu tenho 10 livros praticamente publicados, 9 e 1 que estou publicando agora. Eu organizei 2 congressos médicos de doenças crônicas e curas naturais. Você vai ter esses conteúdos lá para estudar, porque eu entrevistei muitos médicos, muitos cientistas, tem palestras assim com conteúdos extraordinários, e eu tenho conhecimento sobre tudo isso aí, com certeza. Meu trabalho é exatamente ajudar você a criar uma nova memória celular.
né? Ou seja, fazer uma atualização do seu software. Eu não trabalho com a perspectiva da doença, eu trabalho com a perspectiva da saúde. Então, minha perspectiva é olhar para o ser humano. Meu trabalho é olhar para o ser humano. O programa da doença é que precisa ser desativado. Então, meu programa é ajudar você a desativar o programa da doença e ativar. Por isso que as pessoas me perguntam, tem cura para isso? Tem cura? Gente, tudo pode ser curado, porque se você se curar como ser humano, se você exatamente contar uma nova história, que é exatamente esse ego encapsulado que está levando você a adoecer, se você sair desse programa, né? Então não tem como, qualquer coisa pode ser curada. Nós já temos o programa. Uma pergunta que fez eu também despertar. Eu senti de falar mas veja, veja, Daiane, só para que a gente não fique só eu e você, vamos lá para o Zoom, porque tem outras pessoas também que estão querendo participar, tá bom? Entra lá no link então. E um minutinho eu estou chegando lá, tá? Eu aguardo vocês. Vou sair aqui, gente. Gratidão de verdade. Foi um prazer conhecer você. Beijo. A gente continua o papo lá, tá? Já chego lá. Até já. Eu vou desligar aqui, gente. E aí, ó, a sala do Zoom está aqui, ó. Você clicou, né? Clica aí que entra lá e nós continuamos o papo, tá? Quem tiver interesse sobre a comunidade e não puder ir para a sala do Zoom, manda uma mensagem para a gente.